Bom, boa tarde a todos. É um prazer. Já se conhece há um tempo. Renata, ligação com a família também já há um bom tempo. É um prazer apresentar para vocês. Acho que a ideia é a gente estar enfrentando um cenário relacionado ao seguro-saúde muito complicado, né? A gente tem uma questão regulatória que não nos favorece, com o aumento de rol de procedimentos ao invés de substituição. A gente tem uma questão de judicialização também muito forte, que faz com que esses custos, né, do seguro aumentem cada dia mais. E, na prática, nenhum dos agentes do mercado, nenhuma das partes está satisfeita, né? Os clientes e as empresas já estão com o segundo maior custo relacionado ao custo de saúde, de 8% a 13%, né, do custo, o segundo maior custo da empresa depois da folha de pagamento. As seguradoras também com margem de sinistralidade cada vez maior, índices maiores, de 83%, 84%, 85%. E as consultorias e as corretoras também com margens cada vez menores, tendo que acrescentar também mais serviços com um prêmio cada vez mais reduzido. Então, na prática, o cenário não é favorável, enfrentamos diversos problemas dentro do setor e acho que, por esse motivo, a tecnologia e a inovação é que vão nos ajudar, né, a gente combater e tentar melhorar esse cenário que está caminhando a médio prazo para eu diria até para um colapso. Então, na prática, é unânime, esse evento é um exemplo disso, né? Há uma busca, é unanimidade essa busca por soluções digitais, né? Todo mundo, eu acho que hoje em dia, procura, e o sucesso desse evento e de tantos outros é uma prova de que essa busca é real e imediata, né? Teve uma pesquisa, quer dizer, que 75% dos profissionais da área de benefícios buscam e acreditam que as soluções digitais, né, são, na verdade, já não vão ser as novas tendências para moldar o mercado de saúde, né? Há uma expectativa dentro dessa pesquisa que esse prazo seja de 2 anos. Eu tenho um pouco de ceticismo em relação a isso. Eu acho que a gente está tratando de dados médicos, né? Tem a lei de proteção de dados, tão discutida, debatida, tem muito da telemedicina também como um mecanismo de inovação, mas como a gente fala de Brasil, de mercado regulatório, eu acho que esse prazo vai ser um pouco maior de 2 anos para a gente alcançar todos os objetivos, na verdade, que a gente procura, né? Então, assim, um pouco mais de dados, quer dizer, esses dados vão ser os drivers de um futuro, para a gente conseguir moldar novos produtos, para a gente conseguir dar uma mudada, uma disrupção em relação a esse setor. Quase 50% quer investir. Eu acho que se a gente perguntar aqui, eu acho que todo mundo planeja investir nas empresas, consultorias, seguradoras, mas a gente esbarra num grande problema que é que eu falei anteriormente, que é o custo, né? Hoje não tem margem para ninguém, a empresa não quer acrescentar custo, seguradora também, embora o investimento a gente saiba que tem um custo cada vez mais elevado, e as consultorias, como eu falei também, depois a gente vê a média de sinistro, de prêmio, então um pouco mais para frente, a gente vai ver a dificuldade que se tem para arrumar esse investimento. E na prática é isso, quer dizer, 80% sabe que a principal barreira para o mercado é alocar o custo dentro desse segmento para reduzir, num futuro, as demais utilizações ou indevidas. Um outro dado também interessante é que quase também 80%, né, 70%, na verdade um pouco menos, aplica a modalidade One Size Fits All, ou seja, vamos estipular aquele grupo, uma massa de determinado perfil etário para aplicar uma determinada campanha, uma outra massa masculino, feminino para aplicar uma outra ação. E na prática, eu acho que a maioria também já sabe Muito obrigado pela presença, irmão. Que honra. Que a maioria já sabe, na verdade, que a individualização do risco é o caminho. O Eduardo, com a minha idade, com o meu peso, pode encontrar uma outra pessoa com a mesma idade, com o mesmo peso, e o risco ser completamente diferente. Então, essa individualização do risco é que a tecnologia também nos ajuda a identificar e traçar um perfil de predição, né, um modelo para prevenir o gasto a partir da utilização e a partir do sinistro. Bom, lei de proteção de dados, informações, todas essas coisas, a gente sabe que a preocupação em relação aos dados não é uma preocupação nossa. O mundo inteiro se preocupa com isso, né? E quando a gente fala de dados relacionados à saúde, a gente tem um agravante.
né? Dois exemplos simples. Primeiro, a base de lei de proteção de dados, a gente sabe que essa lei foi, na verdade, acelerada em razão da invasão dos dados de saúde relacionados ao SUS, divulgação do Michel Temer e outros políticos famosos que geraram, na verdade, esse início de projeto para a lei de proteção de dados. E, recentemente, obviamente, a questão da Lava Jato, o hacker de Telegram, de invasão. Então, quando a gente fala de dados relacionados à saúde, isso tem um agravante ainda maior. E, na prática, quer dizer, quem confia nas informações? Eu brinco que a gente vai procurar na internet, quero comprar uma televisão de 50, 55 polegadas. Pesquiso, não gostei, saí. 2 dias, 3 dias depois, eu vou entrar num outro site, adivinha o que vai aparecer no pop-up como sugestão para mim? A mesma televisão de 50, 55 polegadas. Então, de novo, sendo repetitivo, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de dados privados, né, isso acaba agravando o cenário dentro do nosso segmento. E aí eu brinco, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Se você chegar hoje com um exame, quero fazer uma ressonância magnética no hospital A, apresento, eu vou fazer uma ressonância magnética no hospital A. Se eu chegar 2 dias depois com um pedido do mesmo médico no hospital B, o que vocês acham que vai acontecer? O exame vai ser realizado da mesma forma. Por quê? Porque o modelo está dessa forma. Os agentes, os stakeholders estão remando na direção oposta. O mercado de saúde é um mutualismo gigante, todo mundo participa do mercado. Se a gente não entender que a gente tem que junto construir um modelo diferente, disruptivo, que a gente entenda que a utilização indevida nossa vai afetar o outro e no futuro vai afetar nós mesmos, a gente vai encarar esse cenário que a gente está vendo, pelo menos num futuro não muito distante daqui, né? Bom, outro problema gravíssimo, desperdício. 1/3 de tudo que é gasto de saúde é desperdiçado. E é desperdiçado de todos os tipos. Fraude, branca ou não, quer dizer, má utilização nosso comportamento, quer dizer, 43% das pessoas sequer vai buscar o exame que fez no pronto-socorro. Não vai, esquece. Isso é má utilização nossa, esse custo volta, né? Os médicos, comportamento médico também, a gente não sabe, dentro da subjetividade, né? A gente não sabe se aquele remédio está sendo dado porque ele tem uma eficácia, uma possibilidade de redução do risco ou diminuição da doença, ou se ele tem alguma coisa com o laboratório, se ele recebe em relação daquele medicamento. Eu tenho um exemplo, quer dizer, minha avó, querida e falecida avó, a gente estava internada no Sírio, aqui em São Paulo, ia falar lá em São Paulo, né? Acho que eu estou no Rio, aqui em São Paulo, e já não tinha muito o que fazer, e o médico, era um médico da família há muito tempo, chegou e nos perguntou se queria que colocasse ela no UTI. Na verdade, ia dar uma acalmada, enfim, uma tranquilizada, mas que não tinha muita alternativa. E aí, na verdade, a nossa decisão, não conversa com a família, não tem necessidade, só que não faça sofrer e vamos seguir. Mas você imagina em outros cenários, em outros hospitais, em outros médicos, em outras famílias, o sistema acaba girando dessa forma. Na prática, às vezes o médico não podia perguntar, a família não podia decidir, e a gente podia ter 2 semanas de UTI gerando no custo que ia chegar para a empresa. É aquele velho ditado, né? A conscientização das pessoas, mal bem, é que o seguro-saúde é um cartão de crédito sem fatura. É clichê, mas essa é a verdade. Enquanto as pessoas não entenderem que existe fatura e essa fatura é alta, a gente não vai conseguir avançar. E esse trabalho, de novo, é um trabalho conjunto. Aqui são mais ou menos os top healthcare trends que a gente fala, os chatbots, que é a Bia, a Alexia, enfim, todo mundo que fala com a gente. Aqui a gente tem um problema também em relação à medicina, porque, de novo, dados sigilosos para falar com robô a gente tem um pouco de dificuldade, mas na prática, para falar de nutrição, para falar de acompanhamento de exercício físico, de peso, isso acaba funcionando, né? O portal do paciente, Mobile Health, eu acho que todas as seguradoras, todos os prestadores já estão com isso, já estão entendendo, na verdade, que está tudo hoje digital, já está na palma da mão, então você consegue acessar tudo que está disponível, né? Inteligência artificial, internet das coisas, seria um mundo ideal para a gente ter a predição e ter o mapeamento, mas a gente sabe que, de novo, o custo inviabiliza. Quer dizer, seria ótimo se todo mundo pudesse ter um Apple Watch, um Garmin, uma balança com
com Bluetooth que conseguisse ligar, né, para todos nós ao mesmo tempo, e a partir daí a gente conseguisse ter um mapeamento prévio antes do sinistro ocorrer. Mas, de novo, o custo inviabiliza. O Patient Center Care, como eu falei, aquele modelo de One Size Fits All acabou saindo, então a ideia é identificar o risco, individualizar o risco para as ações serem tratadas de uma forma mais efetiva. E o Value Based Compensation, que eu acho que teve até uma briga recente entre dois players do mercado, obviamente vocês já sabem, mas a ideia é que uma modelagem do Fee for Service ela já está ficando ultrapassada. Como eu falei, apresentar um pedido de exame num dia, apresentar um pedido de exame no outro dia para outro hospital, o mecanismo funcionava porque isso era cobrado. Então, as diárias globalizadas, os pacotes, Raquel, enfim, vive muito isso, né, no dia a dia dentro dessas negociações, mas é o pagamento baseado no valor. Quer dizer, como é que eu só vou pagar pela prestação do serviço desde que haja uma prova concreta de que aquele serviço realizado foi efetivamente prestado e útil. De novo, problemas relacionados com a área. Como é que eu vou provar que um exame X que deu negativo prova que teve valor para provar aquela coisa que foi negativa? Tem uma subjetividade muito grande que também acaba sendo difícil para essa discussão. Aqui eu menciono um pouco de dados dos Estados Unidos, só para falar o seguinte: um dos sistemas mais caros do mundo é simples. Pouca prevenção, muita especialização. O resultado é único, custo caro. Brasil, um pouco de dado, a gente tem hoje, a verdade é essa também, hoje, quer dizer, o governo transfere para a iniciativa privada o cuidado à saúde que ele não pode prestar. Então, voltamos à questão do rol de procedimentos, a questão da judicialização, nesse ato representado pelo juiz, que é o Estado, na verdade, né, que pertence ao Estado. Então, a gente tem só 23% da massa e com 47,5 milhões de beneficiários. Bom, aqui, lembra quando eu falei de custo que não tinha margem? Hoje a gente tem uma média de 338 de prêmio com 281 de sinistro, uma sinistralidade de 83%. Cliente, esse 338 é absurdamente caro, ele não aguenta mais pagar absolutamente nada. 83 de sinistralidade para a seguradora, também é uma margem extremamente apertada para manter a estrutura toda. E a margem para a consultoria e para a corretora também. Se a gente pega uma média de 5%, líquido, a gente está falando de R$13 por vida. Como é que a gente insere todos os serviços e todos os valores agregados, né, a esse tipo de serviço? E aí, como é que a gente pode ser, considerando esse cenário, tecnologia, como é que a gente pode ser eficiente? A gente sempre utilizar os dados. Tem aquele modo, né, data is new oil, não é isso? Quem tem o dado é o novo petróleo. Então, na verdade, a gente tem que utilizar esses dados, seja do admissional, seja do periódico, seja a partir da sinistralidade, seja a partir da coleta, né, da telemedicina, como você muito bem vai falar daqui a pouco, para a gente começar a individualizar o risco, traçar o perfil do risco para cada pessoa de forma diferente. A partir daí, é o que eu falei, tem a predição. E aí eu consigo criar check-ups personalizados, individualizados, onde o custo vai ser menor e a efetividade vai ser maior. Com isso, a gente reduz o custo. A gente sabe qual prestador tem menor custo, qual prestador tem diária globalizada, qual prestador tem valor de pacote e qual prestador melhor vai atender com resolutividade em relação àquela patologia identificada de cada pessoa. Health Coins, que eu brinco, cada um tem que desenvolver. Então, Health Coins é criar incentivos financeiros para que as pessoas façam o que a gente quer. Então, se eu identifico que eu tenho um risco cardiovascular, mas a minha empresa cobra uma coparticipação para cada exame e consulta que eu faço, eu tenho que incentivar, eu não posso criar. Então, o Health Coins é um exemplo. Se você fizer o exame relacionado ao teu risco cardíaco, eu não vou te cobrar. E aí você começa a criar determinados ou outros incentivos para que você direcione a esse modelo preditivo da forma que você quer. E com maior, de novo, efetividade. O conceito de médico de família, que eu acho que está muito atrelado à telemedicina, está muito atrelado, né, ao que o mercado está buscando. A gente consegue reduzir em até 50% consultas em pronto-socorro, consegue diminuir as cirurgias e os procedimentos emergenciais, que a gente sabe que são infinitamente mais caros. Então, a proximidade do médico, o conhecimento do médico do paciente, faz com que a gente também atue de uma forma mais eficaz para tentar reduzir a utilização, principalmente indevida. Auditoria, eu acho que é uma briga
e constante, e hoje cada vez mais estão todos de olhos e de lupas gigantes em cima disso, dos controles de gastos antes, durante e depois. E por último, os mecanismos financeiros tradicionais, que é a coparticipação e franquia. Então, enfim, terminando, acho que a gente tem que entender que a gente tem possibilidade de melhoria, tem mecanismos de melhoria. A tecnologia e a inovação nos ajudam a isso, quer dizer, a tecnologia nos ajuda a tomar decisões de forma mais rápida. E a gente tem que entender que estamos num grande mutualismo. A utilização correta por todos é uma obrigação e a gente tem que passar isso à frente para que o mercado consiga se tornar sustentável. Obrigado, gente.